resolvê-las. Dentro desse quadro de mudanças, dentro dessas soluções alternativas, dentro de leis de concentração de rito, dentro de leis que permitem um acesso maior do pobre ao judiciário, surge um tema desafiante, o do controle externo do judiciário. A população, defrontada com as deficiências inegáveis do judiciário, com a demora na solução dos conflitos, com o nepotismo em certos tribunais, em suma, com todos aqueles pecados que infelizmente formam a própria base ética da sociedade brasileira, a população então vislumbra no controle externo a solução milagrosa para as deficiências do judiciário. No dia em que os magistrados não forem mais deuses todos poderosos, no dia em que descerem a planície e que seus atos possam ser então controlados por um outro poder, os males do judiciário acabariam. A solução é sedutora, é tentadora, mas é muito mais complexa do que pode parecer aos leigos. Nenhum de nós do judiciário, sejam magistrados de carreira, sejam como eu, egressos do 5º Constitucional, nenhum de nós nega, como falou muito bem o Dr. Biscaia, a necessidade de mecanismos de controle. Não há nenhum poder num Estado democrático que possa ficar imune a um controle, que possa ficar segregado da fiscalização da própria sociedade. O Poder Judiciário não quer se fechar em suas estruturas, não quer se alçar ao ápice de uma pirâmide de marfim. O Poder Judiciário quer estar inserido na sociedade em que ele vive e abre-se para essa fiscalização e para esse controle, que eu defendo de maneira veemente. Mas o que eu não posso concordar, não como magistrado, mas como ex-advogado e principalmente como cidadão democrático, é que esse tipo de controle, por algum modo, envolva o fundo das decisões do judiciário. Em suma, que esse controle se refira ao próprio mérito das causas. Isso, meus amigos, é absolutamente intolerável e perigosíssimo para uma sociedade que se pretenda democrática. O dia que as decisões judiciais possam ser controladas por um órgão externo, não há democracia nem Estado de Direito que resista. O que se pode controlar é a estrutura administrativa. O que se pode controlar é o nepotismo. O que se pode controlar é um desvio de verbas necessárias à administração do judiciário. Mas o que não se pode controlar é o conteúdo das sentenças, porque juiz nenhum conseguirá decidir um conflito de interesse se souber que a parte prejudicada, a parte vencida, poderá desenvolver um tipo qualquer de pressão que possa afastar esse juiz das suas funções. A independência do Poder Judiciário, no que concerne às decisões judiciais, é, portanto, um direito não do Judiciário, não é um privilégio dos magistrados. Isso é um direito da sociedade. Os beneficiários desse princípio são vocês, os estudantes de direito, o povo em geral, os advogados, porque só o judiciário absolutamente livre em suas consciências poderá decidir conflitos de interesse em que muitas vezes o Estado que o emprega e paga os seus salários é o maior interessado. Além do mais, meus amigos, nós criaríamos um perverso círculo vicioso. Se alguém controla o judiciário, quem controlará esse órgão que controlará o judiciário e assim sucessivamente? De maneira, meus amigos, que como disse o doutor Antônio Carlos Biscaia, é preciso discutir mais o tema. Nós não queremos fugir ao debate, mas também não podemos aceitar que um tema de tamanha complexidade, de tanta magnificência, de tanta repercussão social, seja discutido de maneira simplista, como se fosse apenas criar um castigo para magistrados desonestos ou ineficientes.
O tema é muito mais complexo, é preciso ser discutido nas faculdades, nos congressos, nos sindicatos, porque envolve, repito, não os interesses da magistratura ou do judiciário, mas os direitos de toda a sociedade. É por isso que eu vim a esse encontro, inclusive sacrificando o recesso do tribunal. Tinha dito aos organizadores que o mês correspondia ao do recesso e eu deveria, aproveitando as férias a que todos têm direito, sejam magistrados ou não, que eu deveria viajar. Mas depois percebi a importância da presença para que alguém do judiciário, principalmente egresso da advocacia, pudesse com vocês convocá-los para esse debate. Eu saio daqui gratificado e enriquecido, porque percebo que essa inquietação dos jovens, essa ebulição intelectual que caracteriza principalmente o estudante de direito, é o caldo de cultura ideal para que germinem entre nós as ideias da mudança e da reforma social. Eu espero que vocês saiam daqui levando esses temas para desenvolvê-los nos sonhos e nos seus ideais de uma sociedade mais justa. O controle externo do judiciário é um tema instigante, é absolutamente moderno, é necessário que se discuta, mas partindo-se de uma premissa inarredável, é que a consciência do magistrado não pode ser engessada pela camisa de força do autoritarismo ou dos controles políticos. As prerrogativas do judiciário não são privilégios, são exatamente prerrogativas instituídas em benefício e em segurança da sociedade. Portanto, meus amigos, deixando para os debates o aprofundamento dos temas, apenas agindo como elemento ou agente provocador, eu deixo a mensagem final de absoluto apoio aos jovens estudantes, os verdadeiros heróis dos nossos tempos. Vocês conseguem o milagre de, num país como o nosso, ascenderem ao 3º grau de instrução, quando a esmagadora maioria mal consegue adentrar o 1º grau. Vocês que enfrentam as angústias de um mercado de trabalho cada vez mais comprimido. Vocês que enfrentam os desafios da mudança acelerada dos costumes, vocês trazem as cicatrizes orgulhosas dos grandes heróis das verdadeiras epopeias. Por isso é que eu me solidarizo, antes de mais nada, com vocês, porque também vivi as mesmas angústias e as mesmas esperanças. E por isso posso avaliar o combustível que os anima nesse encontro. Quero também deixar com vocês a minha esperança de que os jovens advogados, os futuros advogados, sejam capazes, como a nossa geração não foi, de criar finalmente as estruturas sociais que permitam a construção de um país justo e que assegure a todos o acesso à educação, ao trabalho. Eu acho que é em momentos como esse que nós fazemos renascer nossos ideais. Agradeço, portanto, a organização do evento, me ter permitido uma espécie de recarregamento de minhas baterias espirituais. Volto para o Rio de novo com os ideais que sempre me inspiraram nos meus tempos da Faculdade Nacional de Direito. Muito obrigado. Desde já, a gente gostaria de agradecer em nome da organização do evento, aos professores por essa participação. E vamos abrir agora para as perguntas, que podem ser feitas por escrito. Então, portanto, o pessoal da organização que está aí perto, para recolher as perguntas, ou na medida do possível que eu fui identificando aqui, como a gente ocorreu de manhã, a pergunta pelo microfone. Antes disso, tem alguns recados para
vocês. Assim que terminar aqui, devolver a resposta quando for passando pelo cadastramento de saída do questionário distribuído por vocês. E segundo, o alerta. Eu percebi aí, muita gente chegou depois, não sei se foi registrado ou não a presença. Cada dia que passa, a gente está apertando. O encontro está andando direitinho, como previsto, as coisas estão funcionando já. Então, é bom tá aqui para cumprir o horário do evento. Tá bom? Bom, é isso aí. Quem quiser escrever, levanta a mão. Magu. Pode vir. Boa tarde, professores. Meu nome é Douglas, eu sou do cargo da UFBA, Universidade Federal da Bahia. Eu queria dirigir a pergunta ao professor Silvio. O senhor falou da divisão de poderes no regime democrático e situou o Poder Judiciário no nível intermédio entre os dois restantes, o Legislativo e o Executivo. E falou de uma possível castidade e unidade política desse Poder Judiciário. Eu queria partir dessa colocação do senhor para fazer duas considerações, inclusive também para deslocar o tema da palestra da questão meramente administrativa para a questão propriamente política. Essas duas considerações, a primeira delas é para apresentar uma visão concreta, diferente dessa que o senhor colocou, até porque eu venho de um estado onde nós sabemos que a justiça, principalmente em sua segunda instância, funciona como um termômetro do poder político do executivo, principalmente do executivo estadual atualmente. Então, a justiça na Bahia, ela atua impulsionada pelos interesses desse poder executivo e é totalmente servil a esse poder. Então, essa primeira visão contesta essa colocação do senhor. E a segunda, para julgar da sua necessidade, da sua viabilidade. Ou seja, até que ponto é interessante, até que ponto é necessário que nós tenhamos um poder judiciário despolitizado, um poder judiciário de visão estritamente jurídica. Ou seja, montemos uma estrutura administrativa célere e dinâmica e entreguemos-la a juízes de visão estritamente jurídica e, portanto, despolitizados. E a reforma estará feita assim? Reparem, meus amigos, que como se esperava, o debate começa muito bem. É evidente que nós falamos em tese, principalmente quando tratamos da repartição clássica dos poderes no Estado democrático, a visão tipicamente de Montesquieu, a visão linear do Estado e não mais a visão hierarquizada do Estado, como se fosse uma pirâmide em cujo ápice estivesse o poder executivo. Quando falamos que o Poder Judiciário serve de fiel da balança entre os conflitos do Executivo com o Legislativo, é exatamente porque dos três poderes é o único que não sofre a influência direta da força política. No Brasil, os magistrados só ascendem ao Poder Judiciário ou por concurso público ou através da escolha pelos seus próprios órgãos de classe e não para eleição do povo, como acontece em alguns estados dos Estados Unidos. Isso é muito discutível se os juízes eleitos pelo povo poderiam ter também uma certa independência para atuar na solução dos conflitos de interesses que envolvessem, inclusive, seus eleitores. Mas é evidente que nós não podemos nos dirigir a casos concretos. O Poder Judiciário, como Poder Executivo e como Poder Legislativo, é feito por homens, com todas as suas falibilidades e fraquezas. A culpa, portanto, não é do Poder Judiciário, como não é do Poder Legislativo. A culpa é do homem, que se submete a essas fraquezas. Se o tribunal do seu Estado se manifesta hoje servil ao Poder Executivo, a culpa não é propriamente do Judiciário, e sim dos homens que hoje o integram. E é exatamente a pressão da opinião pública, principalmente dos advogados, que pode corrigir isso. E há mecanismos para isso. Os próprios advogados têm mecanismos de defesa, como o direito de representação e assim por diante.
Eu acho que o judiciário deve se manter, sempre que possível, pelo menos os seus integrantes de boa-fé, imunes à influência política. Eu acho que o interesse político pode macular de maneira inexorável a prestação jurisdicional. Tem um colega escrito, e antes dele eu queria pedir o seguinte, a gente ser o mais breve possível, né, para dar oportunidade aos demais. Bom, Fabiano, Universidade Federal de Goiás. Parabenizando os palestrantes que deram pontapé para um bom debate sobre o judiciário, eu queria levantar algumas questões aqui. Em primeiro lugar, hoje no país é impossível se falar em reforma do judiciário sem se tocar na questão do controle externo do Poder Judiciário. E isso acho um dos melhores trabalhos recentes sobre isso, o professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, uma revista da Procuradoria Municipal da cidade de São Paulo, onde ele coloca que é um fenômeno mundial que no Brasil foi catalisado com a Constituição de 88, que é a questão da judicialização da política, que leva em contrapartida uma politização da justiça também. E isso, no Brasil, o que a gente vê é que as forças populares, infelizmente hoje não temos aqui o deputado José Genuíno, que é, acredito, o grande defensor hoje da nação brasileira nessa questão da reforma do judiciário, mas nós vemos que, em contrapartida, aproveitando-se desse momento imprescindível de uma reforma do judiciário, a gente vê os setores mais conservadores da sociedade querendo aproveitar dessa reforma para engessar o Poder Judiciário, engessar o magistrado da sua função de transformador da sociedade. E aí eu quero levantar algumas questões em relação a esse tema. Tudo bem que o controle externo não tem que ser visto de forma messiânica, que vai resolver todos os problemas do judiciário, mas ele é necessário. Mas eu queria levantar um debate aqui sobre a composição desse controle externo, se seria o controle externo como pretende a grande parte dos magistrados, onde só os magistrados ou quase só magistrados fariam parte desse controle, ou cidadãos, as entidades mais representativas da sociedade civil participassem desse controle. E mais, a questão do recrutamento e formação dos magistrados, a questão das súmulas vinculantes, a questão dos juízes classistas e sua necessidade ou não, hoje a sua onerosidade e contrapartida no Estado, e por fim, necessidade também da justiça militar, hoje num país que se diz democrático. Obrigado. Fabiano, para os dois. Algum comentário? Bom, quanto ao controle externo, há várias propostas, desde o projeto do deputado Genuíno, que realmente foi uma pena não termos aqui, a outras bem mais conservadoras. Claro que as opiniões são diametralmente opostas. Uma grande parcela do judiciário se opõe a qualquer controle externo, até mesmo a discuti-lo sequer. Já uma outra parcela, a qual eu me filio, admite a discussão, até chega a achá-la absolutamente necessária e inadiável, e admite essa forma de controle, mas que se assegure que ela jamais se estenderá ao controle do mérito das decisões, porque isso inviabilizaria a independência do judiciário. Esse órgão de controle, a meu sentir, deveria ter representantes, em sua maioria, da magistratura, do Ministério Público, da Ordem dos Advogados, porque são os segmentos que vivem diretamente o psicodrama da solução dos conflitos de interesse.
qualquer outra participação de outros setores da sociedade poderia, como eu lhes disse, criar um círculo vicioso, porque a botar, por exemplo, um representante dos metalúrgicos, e eu estou dando apenas um exemplo, é evidente que os bancários se sentiriam discriminados e daqui a pouco haveria um órgão mastodôntico, e esse é um dos grandes problemas do Estado, a procurar controlar o poder judiciário. Então eu acho que esse órgão deverá se criar, exercendo funções de controle da parte administrativa e tendo representantes dos diversos segmentos que fazem a própria vida do direito. Quanto às súmulas vinculantes, meus amigos, é outro problema polêmico. Qualquer matéria sobre a reforma do judiciário não pode ser discutida superficialmente. A súmula vinculante tem um enorme defeito. Ela engessa os juízes de primeiro grau, desmotivando-os ao estudo, porque os juízes estão ali presos à opinião das instâncias superiores. O que adianta então examinar a hipótese, criar novas ideias, outras soluções, se ele terá que se dobrar subserviente ao entendimento consagrado na Suprema Corte? Então esse é o grande defeito de uma súmula vinculante. Ela inibe o juiz do seu maior capital, que é exatamente a ebulição e a inquietude intelectual. Mas, por outro lado, a súmula vinculante é absolutamente necessária na realidade de hoje. Meus amigos, sabem quantos processos o Supremo Tribunal decidiu no primeiro semestre desse ano? 16 mil. A Suprema Corte da Alemanha, o seu presidente se queixava amargamente, clamando pela necessidade urgente de reforma do processo alemão, porque naquele ano a Suprema Corte da Alemanha recebeu a estapafúrdia quantidade de 800 processos para julgar. O presidente da Suprema Corte, se não me engano, e quem contava isso era o ministro Moreira Alves, quando era presidente do Supremo, se não me engano foi da Itália, reclamou que o Supremo Tribunal da Itália havia julgado cerca de 1000 processos aquele ano. E aí o ministro Moreira Alves disse que foi se afastando discretamente do grupo, temeroso que perguntassem a ele quantos processos a Suprema Corte do Brasil havia julgado naquele ano. Mas ele não conseguiu escapar, porque um presidente o pegou pelo braço. E vocês lá no Brasil, quantos processos julgaram? Quando ele disse que tinham julgado 20 e poucos mil processos, e esse ano já deve passar de 30 mil, ele ficou absolutamente abismado e disse que aquilo era vergonhoso. Porque qual a qualidade que se pode esperar de uma corte que é a guardiã dos direitos constitucionais, que se vê materialmente com 11 ministros, dos quais só 10 votam, porque o presidente não tem função judicante, salvo em casos excepcionais? Como é que 10 ministros podem julgar num único ano 32 mil processos? Por quê? Porque desaguam no judiciário todas as questões. Um despejo por falta de pagamento, uma das hipóteses mais banais que pode haver no contencioso urbano, pode ir ao Supremo, desde que o réu alegue que teve cerceada a sua defesa ao lhe ser impedido, por exemplo, ouvir uma testemunha de que já havia pago o débito. Isso seria um cerceamento do direito de defesa, portanto, uma rota de colisão frontal com o preceito constitucional a justificar a intervenção da Corte Suprema. De maneira que, meus amigos, com as súmulas vinculantes, pelo menos nós evitaríamos a repetição de casos semelhantes, principalmente que ocorrem com o advento de planos econômicos. Eu dizia ao procurador Biscaia que em minha Câmara, a 10ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, em cada sessão de julgamento, repare bem, em cada sessão de julgamento, nós julgamos uma média de 3, 4 processos que se referem a uma única questão: a correção monetária das cadernetas de poupança referentes ao mês de janeiro de 1989. O Supremo já se decidiu sobre isso, mas nós somos obrigados a processar toda a ação, vir os recursos,
relatarmos, elaborarmos um acórdão, incluirmos o feito em pauta, ouvir os advogados na tribuna, porque cada caso é um caso, embora já saibamos de antemão que a solução será a mesma, ou seja, condenando os bancos a acreditar integralmente a correção monetária de janeiro de 89. De maneira que vocês vejam que com a súmula vinculante, todas essas ações que hoje assoberbam o judiciário morreriam no nascedouro, porque todos os juízes de primeiro grau teriam que decidi-la da mesma maneira. Então eu acho que as súmulas vinculantes, a que aludiu o colega, tem um grande inconveniente por um lado, mas uma imperiosa necessidade de atalhar ou abreviar a entrega das prestações jurisdicionais. Quanto aos juízes classistas, eu me escuso de dar opinião porque não tive em toda a minha vida profissional o menor contato com a justiça trabalhista. Portanto, não me sinto muito à vontade para aferir a real utilidade do vocalato na justiça do trabalho. Qual foi o outro assunto que o colega colocou, das súmulas vinculantes, do vocalato e do controle externo? Acho que foram essas, em resumo. Não sei se o doutor Biscaia tem algum comentário. Não, eu acho que é isso mesmo, mas é só importante, eu acho que é importante assinalar que todas as posições relacionadas com o controle externo do Poder Judiciário, elas excluem, evidentemente, qualquer tipo de interferência na função jurisdicional própria. Eu acho que não há dúvida, nós estamos de acordo com isso. O que se pretende, de alguma forma, é evitar o abuso de poder que, eventualmente, possa ser exercido por integrantes do Poder Judiciário, do tipo de, nós sabemos que acontecem, questões em que determinado magistrado simplesmente deixa de apreciar determinada questão. Ela fica meses, às vezes até anos em poder de um magistrado que simplesmente não exerce a sua função jurisdicional. O advogado muitas vezes não tem, diz, não, mas tem um tipo de recurso para evitar que esse juiz sente em cima do processo, literalmente. Mas o advogado acha que se assim fizer, a sua causa terá um resultado desfavorável. Para esse tipo de conduta é que se pretende a existência de um órgão de controle. Meu colega aqui. Pedir também que quando forem feitas intervenções, é possível dirigir e fazer uma pergunta clara para que dê um andamento, né? Melhor. Bom, boa tarde, senhores da mesa. Meu nome é Aldanécio, sou do Unixul de São Paulo. A pergunta vai para o doutor Biscaia. Doutor Biscaia, o senhor falou muito de pôr na cadeia os bandidos e delinquentes. Gostaria de perguntar ao senhor, na questão de reflexão, sobre o superpopulacionamento carcerário do país. É um problema sério que o país enfrenta hoje, problema carcerário. Como o senhor vê isso? Digamos, falta prisões, albergues, tá? Na prática não tem seu funcionamento em todo o seu êxito. As prisões não condiz com a realidade, como ela é feita. O senhor acha que pondo todos esses delinquentes atrás das grades resolveria o problema? Obrigado. Essa é uma questão também, como todas, muito polêmica. E eu já tenho enfrentado algumas discussões sobre essa questão. Mas eu tenho o meu ponto de vista próprio. Veja bem, nós somos estudantes de direito, do direito penal, sabemos que a pena tem basicamente aquela função educativa para evitar que a pessoa volte a infringir a lei penal. Dentro do moderno direito penal, esta seria a função da pena. E não exclusivamente aquela função punitiva. Pois bem, eu sustento que em algum tipo de conduta antissocial a pena tem que ser punitiva mesmo. Eu sustento isso. Quer dizer, algum tipo de conduta, como por exemplo o tráfico de entorpecentes, a pena tem que ser privativa de liberdade, cadeia. Eu sustento
que um banqueiro que lesa o país em 10 bilhões de reais tem que ir para a cadeia também. Porque se você unicamente dá outro tipo de sanção pecuniária, só a perda do patrimônio, algumas sanções de outra ordem administrativa, o que se tem é a sensação de impunidade. Então, eu acho que em alguns casos a solução é a cadeia, sim. Agora, é lógico que no nosso país, quer dizer, nós vivemos em um país com deficiências em todos os setores, não é? Quer dizer, um país que não tem saúde para o povo, esse é um dos graves problemas. A educação é deficiente. O problema do emprego, que o desembargador Capanema mencionou, quer dizer, aquilo que é essencial, saúde, educação e emprego, não há no nosso país. Pois bem, é lógico que as nossas cadeias são compatíveis com a realidade brasileira. Nós não vamos pretender que no Brasil a cadeia seja de primeiro mundo quando não se tem hospitais. Mas apesar disso tudo, eu ainda que fique isolado e minoritário, eu sustento para algum tipo de conduta, a solução é a cadeia, a segregação social. Colega aqui do Sul, antes dele eu queria falar e pedir agora mais uma vez, pedir a primeira vez, espero que seja outra. Pessoal, evitar conversas paralelas, porque está atrapalhando, sair daqui grupinho para tirar foto aqui, quer dizer, acho que tem que manter o mínimo de respeito com a própria plenária, né, que está aqui querendo discutir seriamente o assunto. Tá? Obrigado. Bom, a minha pergunta é para o Dr. Biscaia. Eu gostaria de referir alguns pontos que o senhor colocou na sua explanação referente àquela questão de modo alternativo, uso alternativo ou a questão de direito. Eu acho que essa questão de discutir direito alternativo ou de direito de direita ele não passa nada mais do que alguns estereótipos, porque eu acho que o que deveria ser buscado é nada mais do que, acho que ambos deveriam buscar o princípio de equidade e de